Começa agora, Paraná em Debate. Apresentação, Leonardo Linhares. Boa tarde para você que acompanha o Paraná em Debate. Hoje estamos aqui com a presença do secretário de Meio Ambiente de Paranaguá, né? O secretário municipal Diego Delfino, que vai que como objetivo do programa, ele vai nos explicar aqui, abrir os nossos olhos com relação aos principais problemas e responsabilidades da pasta da Secretaria do Meio Ambiente, né? Diego, muito boa tarde. Olá, boa tarde, agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, a Secretaria do Meio Ambiente está dentro aí da administração pública municipal. Então, a prefeitura é una, né? A gente tem essa divisão entre secretarias para melhorar a nossa gestão. Uhum. Então, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem inúmeras atribuições, né? Então, toda a gestão dos cemitérios, praças públicas, limpeza dos logradouros, a questão animal, de resgate de animais, são todas atribuições que nós temos na Secretaria de Meio Ambiente. Poda de árvore, questões que envolvem termo de anuência prévia para empreendimentos. Então, assim, é bem vasta assim, a nossa atribuição. Eu imagino que seja muito serviço, muito problema parecido, mas com complexidades diferentes. Complexidades distintas. Então, a gente tem toda a questão, desde a questão operacional até técnica, né? Então, veterinário, engenheiro, a secretaria conta com engenheiro agrimensor, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, biólogo, veterinário. Então, porque os problemas são diversos. Certo. Secretário, dentro das atribuições da Secretaria do Meio Ambiente, a gente estava comentando aqui que uma das atribuições é o papel fiscalizador. Perfeito. Né? Até que ponto a Secretaria do Meio Ambiente possui a condição de fiscalizar o município ou então é necessário que adotar uma outra pasta ou uma Secretaria de Segurança, às vezes é necessário partir para esse lado? Então a questão, como eu falei, a administração é una. Então, a maioria das ações que envolvem a Secretaria de Meio Ambiente também envolve outras pastas. Tanto é que a maioria das nossas ações são conjuntas. Então, é uma ação que envolve a Guarda Municipal, com a Guarda Ambiental, é uma ação que envolve urbanismo. Então, cada situação, cada peculiaridade da vistoria, a gente verifica aí qual que é a atribuição de outras secretarias e faz uma ação em conjunto. Então, tem questões que envolvem a saúde através da vigilância sanitária e a Secretaria de Meio Ambiente. Outras envolvem o urbanismo e a Secretaria de Meio Ambiente. Uma situação, por exemplo, de poluição sonora. Às vezes não é só uma pasta. Não. A maioria das situações que nós temos no município que envolvem fiscalização são operações conjuntas. Certo, perfeito. Secretário, a gente está comentando aqui sobre o meio ambiente e tal, mas não é um mar de rosas. Né? Não. Quem pensa assim, o que fica ali só fiscalizando, não é. Não é nem um pouco fácil. Né? Um dos temas que eu tenho certeza que quem está em casa vai se identificar aqui, que é um agravante aqui do município, que não é de hoje, tá? É importante salientar isso. Não é a atual gestão, nem a gestão anterior que é responsável pela questão da limpeza pública. Né? Paranaguá enfrenta problemas sérios nesse quesito que acabam, sim, prejudicando a população na saúde, né? Você tem um dado do Ministério da Saúde que a cada R$1 investido em saneamento básico corresponde a R$8 investido no sistema, economizado no sistema de saúde. E Paranaguá deve ter, justamente pela essa falta de limpeza pública, né? Que existem agravantes que nós vamos comentar, Paranaguá tem esse problema. Né? O que você atribui esses problemas que nós temos aqui com relação à limpeza pública? A que você atribui? Só cultura? Existem outros agravantes? Olha, a questão limpeza pública é bem abrangente, né? Então tem dentro das responsabilidades da Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo. Então, a gente tem a parte de roçada dos logradouros públicos. Então, tem alguma situação agravante com isso? Com o mato em si? Sim. Então, aqui em Paranaguá tem chuva, sol e nós importamos fertilizantes. Então, assim, é um cenário perfeito para a proliferação de mato. Então, assim, agentes biológicos. Então, assim, esse é um problema que nós enfrentamos aqui dentro da Secretaria. E são poucos municípios, eu acho que a nível nacional, que tem essa peculiaridade. Então, esse é o primeiro ponto. Se você avançar na parte de limpeza pública no que diz respeito à coleta seletiva,
Aí é uma questão de educação, uma questão cultural. Então, assim, a gente trabalha aí forte para fomentar que as pessoas separem o resíduo de maneira adequada e que dê uma destinação adequada para o resíduo. A gente pode avançar também para a questão do entulho, também. É um problema. Que é um problema sério que nós enfrentamos aqui. A gente até já mapeou os pontos de descarte irregular de resíduo dentro do município, e a ideia até melhorar esses pontos, né, deixar esses pontos num nível que a pessoa não se desinteresse em descartar o resíduo de maneira irregular ali, mas é uma questão de fiscalização. Então nós trabalhamos muito forte com a fiscalização para tentar inibir que essas pessoas que às vezes estão fazendo uma reforma tirem esse material de dentro da casa e despejem no terreno baldio. Certo. Então ela tem uma responsabilidade, ela tem que locar uma caçamba para dar uma destinação correta ao resíduo. Mas assim, é setorizado, são vários, são pontos distintos e para cada um eu tenho um problema, eu tenho um agravante e tenho uma solução. Né? E a gente trabalha ali com essas soluções personalizadas. Secretário, a limpeza pública, falando aqui em Paranaguá, né, não no litoral, em Paranaguá especificamente, ela tem 3 vertentes, na minha concepção, né? Me corrija se eu estiver errado. Nós temos a questão da limpeza pública do resíduo gerado pelo porto, a atividade logística portuária. Nós temos o resíduo gerado pelas indústrias que nós temos aqui ao redor e temos a questão do resíduo gerado pela população, pelo lixo doméstico, por assim dizer. Nesse período que você está na pasta, secretário, qual que você acha que é o mais difícil e o que está mais prejudicando a cidade no quesito limpeza pública? Olha, então, na realidade a gente tem, o que o município coleta é o resíduo domiciliar, ponto. Empresas, ela tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. PGRS. Isso, exatamente. Então, porto, qualquer empresa que produz aí mais do que 100 litros por dia, ela tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Certo. E existe. Então, as grandes empresas, elas já têm uma destinação adequada do resíduo. Elas mesmas trabalham para dar a destinação adequada. O que o município recolhe é o resíduo gerado pelo munícipe, pelo cidadão. Certo. Então, assim, são esses 2 pontos. Qual causa mais problema? É difícil responder. Né? Então, depende da atividade que a empresa executa. Eventualmente pode gerar algum problema em relação ao material, então pode ter algum risco. Mas, assim, de modo geral, em questão de limpeza como um todo, dessa poluição visual, hoje a maioria dos resíduos que causam essa poluição são resíduos domésticos. Certo. Então, para o Parnanguara que nos ouve nesse momento, né? Pela tua observação, o agravante, essa sujeira que a gente vê, é sim fruto da cultura Questões local. domésticas. Questões domésticas, sim, né? São resíduos domésticos. Como eu comentei, as grandes empresas, elas têm um PGRS já, sim, então, e cumprem isso, então, até porque a situação vai muito além de uma multa. Então, assim, toda a questão que envolve o meio ambiente, então, pode causar... A imagem da empresa. Exatamente, então, são situações assim. Então, via de regra, em relação às grandes empresas, os grandes empreendimentos, nós não temos muitos problemas, né? Certo. Então, elas cumprem o plano de gerenciamento delas, e o que compete ao município é fiscalizar. Essa poluição visual, isso que incomoda mesmo, quando a gente passa ali nas ruas e acaba vendo aquele depósito de material, aquele descarte de material irregular, na sua plenitude, é óbvio que não é 100%, sempre tem alguém olhar, o dono de um restaurante pequeno que acaba depositando o material ali na frente do imóvel dele, mas aí são situações peculiares. As grandes empresas, os grandes empreendimentos, esses sim, eles possuem um plano de gerenciamento. Eles temem pela reputação e pela... Questão fiscal, né? Claro, você tem ali uma série de problemas que isso pode ocasionar para a empresa, né? Então... E coisa que geralmente o morador com sua casa às vezes irregular, ele não tem como ser penalizado, então ele não teme o descarte irregular. Pode-se dizer que sim, a questão a grande empresa, se ela recebe uma multa e não paga a multa, por exemplo, e as multas nas questões que envolvem o meio ambiente são multas relativamente altas, os valores, ela acaba tendo uma certidão positiva. Então, se ela tem uma certidão positiva, ela tem uma série de implicações, né, legais em questão de licitação, contratos. Então, por isso que a gente... Claro, existem problemas também com as empresas, sem dúvida, né? A gente não vive num céu de brigadeiros. Certo. Mas, assim, a maioria dos problemas que são esses que a gente
que eu acho que é a questão mesmo, né? Essa poluição visual que a gente vê nos bairros, infelizmente é resíduo doméstico. Certo. É material produzido domesticamente. Então, secretário, como síntese, assim, para a gente tentar chegar a alguma conclusão, né, mas não uma conclusão definitiva, né, porque não é simples assim, não é simples. Mas uma conclusão, ao meu ver, pela essa conversa que a gente teve, Paranaguá tem duas condições. Nós temos a questão cultural, sim, né? E justamente que é um agravante muito grande. Sim. E também a questão biológica, sim, né? Como sim, você mesmo disse, é um lugar que chove muito, tem muito sol, importador de fertilizante. Então, tudo isso contribui para que crie limo nos telhados, limo nas calçadas, e tem a cultura que não ajuda. Então... esse é o ponto. Então, esse ponto de você descartar um material de maneira irregular, é óbvio que a gente não pode generalizar, mas infelizmente, às vezes num emaranhado de 160 mil habitantes, às vezes uma parcela pequena que tem essa má prática acaba contaminando a cidade como um todo. Então, assim, o que a gente trabalha é na educação para tentar resolver isso, minimizar isso, é na educação ambiental. Então, certo, perfeito. Secretário Diego Delfino, nós, Paranaguá, nós temos um dos maiores portos da América Latina. Perfeito. Isso é mérito do Estado e do município também. Essa atividade portuária existe sim, como posso dizer, uma relação extrativista. Para quem nos ouve e não sabe exatamente o que é isso, é uma relação onde o Porto de Paranaguá e o município, a relação extrativista, é a parte onde se extrai muito do município para essa atividade portuária, né? Principalmente os caminhões, o grande tráfego de caminhão que circula aqui em Paranaguá. Até que ponto na sua concepção, até que ponto esse extrativismo do porto, essa extração de recursos, de sujeira, de alto fluxo de rodoviário dentro da cidade, até que ponto isso dificulta o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente do município? Eu acho que o impacto maior dessa questão do porto, a área portuária, o porto ele já executa a limpeza, não é a secretaria. Sim. Então o porto ele já limpa ali muito dentro do plano de gerenciamento deles. Sim, então eles já fazem toda a limpeza ali da área portuária. Acho que a maior dificuldade que nós temos são os acessos da cidade, né? A Ayrton Senna e a Bento lá em cima. Perfeito. Então são locais que o caminhão passa, acaba caindo um pouco de material, tem um problema com a vazada, passa no buraco, então acho que são esses os problemas que acabam as vazadas, acaba sujando ali o local, e daí você tem os problemas decorrentes, que você tem como você tem muito alimento, então você vai ter um problema com barata, com rato, mas assim, de modo geral, dentro da cidade, eu acho que o maior impacto é justamente favorecer a proliferação de mato. Acho que esse é o maior, de modo geral. É ali que a barata fica. Isso. E de modo geral, acho que é isso. E de modo específico, assim, da sujeira mesmo, que isso traz de negativo, eu acho que dentro dos acessos do município, esses materiais. A limpeza disso fica a cargo do DENIT e do DR. Aí então, que está o problema. Isso é uma discussão que nós temos grande aqui. Com certeza. Tá? Eu até tive algumas situações em que nós fizemos a roçada, principalmente ali naquela ciclovia, na frente ali do Laranjeiras, ali Porto da Copaduba. Permita-me uma interrupção. Só para o pessoal que está em casa nos entender, o DENIT, o que seria o DENIT e o que seria o DR? DENIT é federal. Isso, é um órgão federal. E o DR é um órgão estadual. Ou seja, então, quem cuida dos nossos acessos hoje... São os dois, não é o município. E na sua visão, vamos fazer um cenário hipotético aqui. Se o município tivesse essa atribuição, você acredita que o município teria condições de entregar uma eficiência melhor? Difícil responder, tudo depende da estrutura. Você tem que ter uma estrutura a mais, é óbvio, claro, com a estrutura que nós temos hoje, até porque isso não está dentro das nossas atribuições, então a gente trabalha com o que é dentro da nossa atribuição. Se eventualmente o município assumisse essa responsabilidade, por uma questão lógica, a gente teria que aumentar a nossa estrutura de maquinário, de pessoal, isso tem um custo. Né? Certo. É que na minha visão, eu acho mais difícil você querer que um órgão estadual e um federal que não estão habitando aquela região, que eles que cuidem da limpeza pública ali, eles não entregam a mesma eficiência. Pode ser que sim, né? É feito sim uma roçada, uma limpeza com certa frequência, mas
a gente volta àquele ponto que nós conversamos há pouco, né? Aqui, principalmente a parte do mato, aqui tem um detalhe que cresce muito rápido. Então, o que a gente tenta fazer, agora, principalmente aqui na Ayrton Senna, é equilibrar, né? Então, eu já fiz, acho que salvo engano, foram 2 situações em que a gente fez a roçada ali nessa parte ali das ciclovias, justamente para manter o mato baixo, e num segundo momento o próprio DR fez também. Então a gente tenta compartilhar um pouco, prestar um auxílio, né, para que, e também sem esquecer as atribuições que nós temos dentro do município. Então, dentro do possível, a gente tenta sim dar um suporte. Secretário, eu gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho aí. A gente está conversando aqui, esclarecendo aqui. Você já está à frente da pasta 3 anos, seria isso? 5 meses. 5 meses nessa pasta, você está 3 anos na prefeitura. Na prefeitura, perdão, desculpe o equívoco. E a gente tem inúmeras dificuldades, a gente tem inúmeros problemas. Um dos principais pontos que existem reclamações aqui da população são com relação aos acessos, né? Tanto na Ayrton Senna como na Bento Munhoz, que são... Bento Munhoz? Isso Ele é Bento, né? Antes é PR ainda, né? A Bento passa a ser depois do viaduto. Isso, os acessos que não são, vamos deixar bem claro para nossa audiência, esses acessos, os pontos mais agravantes de sujeira aqui do município, não são de responsabilidade do município, exatamente, né? Exatamente. E é um risco, né, secretário? Uma vez que a gente quer, se você como secretário for querer resolver esse problema, por mais que você tenha condições, você está correndo o risco de ser penalizado, você está correndo o risco de colocar a vida dos funcionários da prefeitura que não estão preparados para esse tipo de atividade com risco alto. Então a gente fica numa encruzilhada, não é, secretário? O que a gente busca, é claro, é o diálogo, né? Então, conversar com os órgãos estaduais e federais para tentar minimizar essas questões. Então, ter essa ponte ali para a gente, dentro do possível, compartilhar responsabilidades e todo mundo se ajudar para que a gente tenha uma cidade mais limpa e melhor. Certo. Então, esse é o ponto. Agora, que o município tem como assumir isso, é delicado. Um tema complexo, porque é perigoso, como você bem mencionou. Precisa de investimento. Precisa de um investimento. Então, assim, a gente tem todas essas discussões aí para a gente tratar. Mas, de modo geral, a gente identificou uma evolução na limpeza aí nos últimos tempos, desses acessos, né? Justamente por conta desse diálogo, né? Estreitar o diálogo para que as coisas melhorem. Perfeito. Bom, secretário, saindo um pouco do lixo e do mato, né? Vamos falar de outro problema que também é muito grande aqui no meio ambiente, que esse não depende de DENIT nem DR para a gente resolver, e sim da conscientização da população e o apoio do município, que é a questão animal. Imagino que seja o abandono dos animais, não só cachorros e gatos, cavalos também. A gente vê de tudo aqui em Paranaguá, né? Como é que está isso, né? nesses meses que você está à frente? Como você está observando essa evolução? Bom, na realidade, a Secretaria de Meio Ambiente, em algumas situações a gente resgata o animal, cachorro, gato, cavalo, e as situações são que o animal está em uma situação de risco, ponto. Fala mais um pouquinho perto, perfeito. Uma situação que o animal está em uma situação de risco. Então, um filhote, um animal machucado, esse é o perfil de animal que a Secretaria de Meio Ambiente resgata. Ponto. Então é isso. A maioria dos animais que nós temos transitando pela rua são animais que a gente chama de semi-domiciliados. Então o animal ele tem um proprietário, ele tem um dono, mas por conta, eventualmente, que o dono trabalha e deixa o portão aberto, o animal foge, ele sai zanzando atrás de alimento, atrás de comida e à noite retorna para a residência dele. Então é isso que ele você chama um animal semi-domiciliado. E nós temos também, né, só que o problema desse animal tá transitando na rua, que às vezes é uma cadela, que ela vai cruzar com os outros animais e assim vai, né? Agrava o problema. Agrava o problema, é mais animal na rua. Então, dentro do possível, a gente tenta trabalhar para minimizar essas questões. Mas o resgate animal é de animais em situação de risco. Perfeito. E você comentou também aqui em off que a prefeitura também, uma vez dentro do cadastro da prefeitura, o CRAS, faz castração gratuita. Perfeito. Isso? Então, o que acontece? Quais são as políticas que nós executamos? O município hoje ele oferece, a Secretaria de Meio Ambiente oferece um tratamento veterinário ambulatorial, né? Então não é cirurgia complexa, né? É um atendimento ambulatorial com hora marcada.
Então a pessoa entra em contato no 3420-6141, agenda um horário e se dirige até a secretaria no horário marcado, ele tem uma consulta com o veterinário. E nós também disponibilizamos a castração gratuita. É óbvio que tem alguns critérios, esses critérios são definidos pela assistência social, que são as questões que envolvem a renda da pessoa, e também nós oferecemos a castração gratuita. Em paralelo, nós também castramos, eventualmente, se nós estamos fazendo alguma vistoria, alguma ronda pelo bairro, identificar algum animal, alguma cadela especialmente, que seja no cio, que seja solta, nós também recolhemos esse animal e castramos e devolvemos à origem. Então esse é um ponto. E claro, né, nós temos algumas parcerias com as ONGs também, que acabam levando animais lá na secretaria também para castração, justamente para a gente tentar minimizar esse problema desses animais sem proprietário, né, animais errantes dentro da cidade. Em Paranaguá eu imagino que seja acima da média a quantidade disso. Confesso para você que eu não tenho um número preciso, sabe? Mas assim, é difícil você precisar isso. Mas eu acredito que está dentro de um padrão. Se você for para qualquer município, você enfrenta esse problema animal. O que tem muito aqui, que eu acho que talvez é um pouquinho acima da curva, é a questão de cavalos. Né? Cavalos em via pública. A gente apreende cavalo praticamente diariamente. É mesmo? Então, tem muita apreensão de cavalo. Olha e daí só. a situação é que eventualmente a pessoa... O cavalo é um risco imenso. Um risco enorme. Para quem está nos ouvindo e não imagina, se você bater num cavalo a 60, 70 km por hora no teu carro, você corre o risco de morrer e às vezes o cavalo não. Então, é complicado. Então, assim, o que a gente tem aí, acho que os problemas mais desgastantes que nós temos envolvem o aspecto animal. Então, a gente resgata, sim, animais errantes, esse é o primeiro ponto, sem proprietário. Nós castramos animais para tentar minimizar esse problema de proliferação animal. E nós resgatamos também cavalos que também estão soltos na via pública ou em situações de maus tratos, né? E deve acontecer muito isso, né? Confesso que nem tanto, sabe? Tem muitas situações que a pessoa idealiza como maus tratos, mas às vezes numa orientação a gente já consegue resolver, né? O maus trato animal. Agora, o que acontece muito mesmo, principalmente com o cavalo, é o cavalo ficar solto em via pública. Seja porque ele se desprendeu de uma corda ou alguém soltou, tem muita gente que solta de maneira proposital. Para se desfazer do cavalo? Não solta a pessoa. O munícipe mesmo, o cavalo às vezes está preso no terreno, mas o munícipe passa ali... Deixa ele passear. Deixa passear, né? Esses dias, é engraçado, mas é perigoso, assim, é perigoso. Esses tempos atrás eu conversei com uma moça que era protetora. Ela comentou comigo que ela sempre anda com uma corda no carro, porque se ela vê um animal que esteja ali no sol, que ela tira. Eu falei, mas é um perigo isso, porque você está tirando, esse animal vai para a via pública, pode causar um acidente. Pois é, não tinha visto por esse do lado, né? Mas realmente... Um ativista, uma pessoa... Mas assim, a gente aprende, é diário, assim. São apreensões diárias, assim, na região ali da Vila Garcia, ele tem muito animal, Pouso dos Padres. Você acredita que nas regiões mais carentes é maior esse tipo de problema? Eu não digo que que assim, são regiões que tem terreno baldio, então tem um local para o animal ficar solto, para o animal ficar pastando, né? Então acho que é por conta disso. Agora a questão do aspecto financeiro é difícil precisar. A gente aprende animais tanto de pessoas que nitidamente têm uma condição financeira satisfatória, quanto pessoas mais humildes. Então, assim, existe uma taxa de apreensão, a pessoa paga diária. Então, tem situações que a pessoa paga normalmente, como já teve situações que a pessoa teve que vender o animal porque não tinha condições de pagar uma taxa de apreensão, que não chega a R$140. Então, assim, não tem como você criar um perfil. São as mais diversas situações. Sim, é um problema muito... É um problema muito... complexo de resolver. Complexo. Você está falando de animais, né? E não tem horário. Na realidade, não tem horário. Domingo mesmo, nós tivemos uma situação em que um animal, possivelmente... Domingo agora. Possivelmente atropelado, estava ali na PR-407, no meio na lateral da via, entraram em contato, a gente foi lá, teve toda uma mobilização com o servidor da SEMA, com o veterinário. Viabilizar isso. Então, um animal... No domingo, 4 horas da tarde, ele entraram em contato e foi até aí 10 horas da noite.
Então, então, uma situação complexa, um animal de grande porte, daí foram 2 veterinários, verificaram a situação, não tinha muito o que fazer com o animal, né? Então, daí tem toda uma logística. E de fato tinha sido atropelado mesmo? Sim. Qual animal que era? Era um cavalo, enorme, Cavalo? um cavalo, um Nossa. baita de um cavalo bem bonito, foi atropelado e daí você não tem mais dono, né? Então não aparece mais. Daí ele não era um animal microchipado. Nós chipamos animais, não sei se é importante mencionar isso. Então, toda vez que a gente apreende um animal, esse animal é chipado para a gente conseguir identificar quem é o proprietário. E também tem a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem alguns atendimentos itinerantes. Então, nós vamos até os bairros. Então, também, nós disponibilizamos também esse serviço nós chipamos também os animais, os cavalos, especialmente, quando a gente vai na Alexandra, na Ilha dos Valadares. É óbvio que tem que potencializar e muito, né, a quantidade, mas assim, dentro do possível, sempre que a gente consegue, a gente faz esse cadastro para que caso ocorra algum problema, né, futuro, a gente consiga identificar quem é o proprietário. Mas assim, de longe, acho que a situação mais desgastante mesmo dentro da secretaria são situações que envolvem o aspecto animal. De longe, assim, sabe? Não tem horário, um resgate pode acontecer meio-dia como meia-noite, né? Então não tem. E daí a gente tem que viabilizar e dentro do possível a gente consegue sim atender bem. Uma dúvida, Diego. Uma vez que vocês, no caso de domingo, vocês identificaram um cavalo lá, a prefeitura recolheu, certo? Qual é o procedimento que você executa em seguida? Esse animal, esse de domingo, por exemplo, ele não tinha uma expectativa de vida, então ele teve que ser sacrificado e nós encaminhamos esse animal daí para incineração. Certo. Então esse é o modus operandi da secretaria. Certo. Mas às vezes não, às vezes ele só está solto. Quando está só solto, eu apreendo esse animal. Ele fica nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente. Fica lá. No tempo que eu estou à frente da pasta, há 5 meses. A gente já apreendeu ali uma quantidade alta de animais. E acho que eu tive lá ainda? Não, 2, 3, só que o proprietário não apareceu. Ele sempre busca, assim, porque o cavalo tá bem, ele quer. Sim, ele tem um valor econômico, né? Então, assim, sempre buscam. Eu tenho situações em que a pessoa, às vezes, não tem condições de pagar a multa, e acaba vendendo para um terceiro para ir retirar o animal. Mas quando ele fica ali mais do que 5 dias, nós encaminhamos para adoção. Mas são poucas situações. Assim, no tempo que eu estou à frente da pasta, salvo engano, foram 3 adoções só. Sempre o proprietário aparece. Sempre aparece. Então, acho que esse é o ponto mais desgastante que nós temos na secretaria. Porque cada situação tem uma história específica, né? Então, e como eu comentei, é sempre final de semana, à noite, e não tem. A gente para a secretaria para atender. Né? Querendo ou não, né? É uma vida, né? Então a gente tem que ter um zelo, então, dentro do possível, e a gente se sempre comove com a situação que sem você sombra de dúvida, essa situação mesmo de domingo, a situação absolutamente triste. Triste, né? Que, em todos os aspectos. Primeiro, por conta do acidente, né, que aconteceu, e segundo, pela falta de zelo do proprietário, revolta, né? Você fica, de quem atropelou. É uma mistura de tristeza com revolta. Sobre sentimentos. Então, você saber que o animal não tem uma expectativa de vida, então você não tem o que fazer, o animal está sofrendo. Então, realmente é muito triste. Mas, assim, dentro do possível, a gente busca atender. Os problemas que nós enfrentamos ali, né, principalmente nessa questão animal, é situações em que transferem para o município questões que a gente não necessariamente deveria atender, né? Então, é muito comum... Acaba sobrando para você. Sobrecarregando o município, situações assim que acabam atrapalhando até ocasiões que o município tem que atender mesmo, né? Então, denúncias falsas é muito comum. É muito comum também as pessoas utilizarem o aspecto animal como uma questão de vingança do vizinho, né? Tá tendo uma situação de maus tratos aqui. Você vai lá, não tem nada. O animal está extremamente bem tratado. Então, são essas situações desgastantes que nós temos ali que acabam atrapalhando o bom andamento da secretaria. Acontece muito também as pessoas levarem animais que, entre aspas, foram abandonados na secretaria. Então, isso é uma coisa que acontece muito. A gente tem um protocolo que a gente não recebe. Então, caso você identifique que tem um animal abandonado, um gato, um cachorro, um filhote doente, a gente pede para entrar em contato com a secretaria. Aí a secretaria vai até o local, vai uma van da secretaria para fazer o resgate. Por quê? Porque o pessoal conversa com os vizinhos para tentar identificar quem foi que abandonou. Certo. Porque assim, é um crime.
É um crime, né? É um crime, Abandono existe um crime, claro. entendeu? Então, a gente vai até o local para fazer essa identificação. E você conta, às vezes, com a ajuda da Guarda Municipal? Sim, sim. Em algumas situações, a Guarda Ambiental, né? Dentro da Guarda Municipal, nós temos a Guarda Ambiental e várias, como comentei no início da entrevista, várias situações em que nós atendemos é uma operação conjunta entre as secretarias. Então, assim, dentro do possível, assim, a secretaria funciona bem. O que desgasta são essas questões peculiares. Eu tive uma situação há 2 semanas, mais ou menos, de uma senhora que entrou em contato porque alguém teria abandonado um cachorro na frente da SEMA, sangrando. Então ligou lá, entrou em contato comigo, conseguiu o meu telefone particular com alguém e entrou em contato. 11 horas da noite. Aí, poxa, daí você vai, o que eu vou fazer, né? Não pode virar as lá costas, não pode. Daí, 11 horas da noite, eu falei, pô, então vou fazer o seguinte, vou atrás aqui do vigia. Aí verifiquei quem estava de vigia na secretaria. E o vigia não conseguiu, ele achou que o animal não estava próximo, né? Então ele fez uma ronda e não encontrou. E na realidade o cachorro estava ali no Grêmio. Né? Daí passou um tempo, identificaram que realmente o animal estava lá, mas passou quase 1 hora para isso acontecer. Né? Então lá meia-noite a moça me passou uma mensagem agradecendo que nós resgatamos essa cadela. Aí no outro dia a gente foi ver, na realidade a cadela era nossa mesmo. E não tinha sangramento nenhum, sabe? Não tinha sangramento nenhum. É que ela era deficiente, né? Ela foi atropelada e a pessoa pensou ali que tinha sido atropelada e estava ali perto das dependências da secretaria, mas não tinha sangramento nenhum, não tinha nada disso, sabe? Ela só estava andando ali, viu o pessoal, viu a movimentação, foi lá ver se pegava uma carne ali que estava tendo uma festa. Então, a gente sofre bastante com essas situações de animal que, às vezes, são denúncias que não procedem, né? Então, é toda uma mobilização, né? Então, a gente fica de plantão, mas é toda uma mobilização. Então, a gente vai fazer um atendimento de algumas situações que não demanda atendimento, né? Então, essa senhora, por exemplo, comentou que alguém abandonou o animal na secretaria. Então, não procede. O animal está na secretaria há pelo menos 4 anos. Comentou que o animal estava sangrando. Não tinha sangramento algum. Né? Então, assim, justamente às vezes para falta... São denúncias assim, uma denúncia furada que a gente vai atender e às vezes isso aí que vai te causar um desgaste futuro. Né? Que eu entrei em contato com a SEMA e no outro dia o animal estava na rua. Na realidade, não. Foi uma situação pontual, não é bem assim. Secretário, para a gente encerrar aqui, vamos falar um pouco de presente, sair um pouco do presente e vamos para o futuro. Perfeito. Nessa tua gestão, essa gestão que se iniciou recentemente, há 5 meses, como você mesmo falou, quais são as metas e objetivos que você traça e você pensa, daqui 2 anos, no final da gestão, eu quero entregar ao meio ambiente dessa maneira. Então, na realidade é o seguinte, a gestão pública é um aperto de mãos. Tem uma parte que é do município e outra parte é do munícipe. Sim. O que a gente está trabalhando forte, a gente trabalhou muito forte com a limpeza nesses primeiros meses, porque era calor, sol, chuva, então o mato crescia muito, então nós concentramos a nossa energia muito para resolver essa questão. Então de hoje em diante a gente vai melhorar, né, fomentar essa parte de raspagem, de limpeza pública, esse é um ponto. Mas eu acho que o grande desafio que a gente vai estar buscando fomentar é a parte de educação ambiental. Acho que esse é o ponto mais importante mesmo, assim, porque a partir da conscientização, a gente compartilha responsabilidades e cada um fazendo a sua parte, a gente vive numa cidade muito mais limpa, muito mais organizada. Então, eu acho que esse é o ponto. Em todos os aspectos, desde a limpeza pública até a questão animal, né? Então, assim, se cada um fizer a sua parte, a gente vive muito bem. Então, acho que o maior desafio é fomentar isso. A conscientização. Como que a gente vai fazer? A gente já tem a educação ambiental nas escolas, nós já também temos a educação ambiental nas empresas, nós temos a ideia de expandir isso para as igrejas, né? Pegar toda essa cadeia de pessoas que são formadores de opinião e, de alguma maneira, explicar como que é a destinação correta do resíduo, certo. Qual que é a responsabilidade de cada morador em relação à limpeza pública.
Inserir esse tema essas discussões. Eu acho que esse é o maior desafio e é isso que a gente discute ali, como que a gente vai viabilizar, né? Então, eu acho que o caminho é através dessas pessoas que são formadores de opinião. É o padre, é o pastor, é uma rádio, é o veículo de comunicação, é o presidente da associação de bairro. Então, assim, a ideia nossa é trabalhar pesado nisso. Porque daí o sujeito, separando de maneira adequada o resíduo, ele está gerando renda para o coletor, ele está economizando, porque é um material que eu não vou encaminhar para o aterro, então toda vez que eu encaminho um material para o aterro, isso tem um preço. Sim. Então, assim, todo mundo ganha. Preservando a saúde das pessoas ali. Então, a gente tem um programa ali que a gente vai tentar fomentar a compostagem residencial, né? Então, do meu lixo cuido eu. O que tem que ir para o aterro é rejeito. Rejeito é o que não tem jeito, é o que você não consegue reaproveitar de maneira alguma. Mas assim, mais uma parcela significativa do que você produz na tua residência, você pode dar um tratamento adequado. Você mesmo. Sim. Você mencionou a questão do aterro municipal que nós temos. Esse daria um programa inteiro para nós falar. Bastante assunto ali, tem bastante problema. Bom, secretário, novamente agradeço a presença, tá? O convite de retorno fica aberto à sua disposição, ao seu interesse, né? Vamos tentar buscar trazer um responsável pelo DENIT, bacana, interessante. Pra gente perguntar para ele, né? Pra gente levantar e explicar para nossa audiência a questão da acessibilidade, por que a nossa acessibilidade enfrenta tantos problemas e eles podem nos ajudar a solucionar esse problema. E vale lembrar para você que está em casa que o objetivo do Paraná em Debate não é buscar culpados, não é demonizar ninguém, não é buscar vilões, e sim soluções. Perfeito. Né? Então, e o secretário Diego Delfino, secretário do Meio Ambiente de Paranaguá, veio aqui justamente levantar questões, levantar soluções, e eu espero que a gente tenha conscientizado um pouco o pessoal aqui de casa. Secretário, muito obrigado. Te deixo aí à disposição para você dar um tchau para nossa agradeço o convite, convido a todos a conhecer a Secretaria de Meio Ambiente, entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, tão logo tem algum problema, enfrente uma solução de alguma dúvida, entre em contato no 34206141, 34206058. E a Secretaria é uma secretaria enorme, a gente tem várias atribuições, e esse compartilhamento de responsabilidades que é a solução. Então, o pedido que eu faço para a população como um todo é: reciclem o material, coloquem o resíduo na frente do seu imóvel no horário adequado. Então, assim, colaborem. São essas práticas pequenas que têm um impacto grande. Então, se o caminhão vai passar a noite só para coletar o resíduo, não vai colocar 8 horas da manhã o lixo. Se você colocar 8 horas da manhã, você vai ter problema com o cachorro, vai ter problema com o cavalo, você vai ter problema com alguém que vai vandalizar o seu lixo. E isso acaba sujando a cidade e causando além de um aspecto visual negativo, um aspecto de saúde pública, de doença. Então, acho que são essas atitudes pequenas, singelas, que fazem a diferença e o resultado é satisfatório. Então, daí, cada um fazendo a sua parte, a gente vai longe. Perfeito. Muito obrigado. Esse é o Paraná em Debate. Voltamos na próxima semana. Obrigado a todos. Você acompanhou Paraná em Debate, na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê.